Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é um tema diferenciado. Eu estou trazendo para vocês A Voz do Silêncio, mais conhecido como Koi no Katachi. É uma animação japonesa ou um filme animado japonês que tem uma nota muito boa na IMDb, 8.1 de 10, ele é de 2016, sim, bem antigo. Mas por que eu estou fazendo essa análise? Mais para o final eu vou revelar. A animação foi criada pela Naoki Yamada, era mais conhecido pelo quadrinho Kion, o anime, né? Tanto faz. Então vamos lá falar desse filme que conta um assunto bem delicado, que são duas coisas muito delicadas, que é o bullying e o suicídio, pessoal. Mas vamos lá falar por que eu estou fazendo a análise dessa animação, desse filme, tanto faz. Conta a história do Shoka Ishida, um menino que ele é popular na escola, que ele adora brincar com todo mundo, só que o grande problema é que entra uma menina e descobrem que ela é surda, pessoal. Com isso, ele já chega falando que ela é estranha e começa a praticar um bullying incansável nela, um bullying incontrolável. Tanto que com isso, essa menina perdeu 8 aparelhos de surdez. E com isso, a mãe dela faz uma crítica à escola e quer saber quem é o responsável, já que aparelho de surdez é caro, pessoal. A Shoko, ela é uma menina do bem, pessoal. Ela é uma menina que ela quer se comunicar através de um caderno. Ela é uma menina doce. Tanto que quando ela pergunta se ele quer ser amigo dela, o menino pega um punhado de areia e joga na cara dela. Ele pega o caderno que ela se comunicava com os outros alunos e joga num riacho ou num riozinho, pessoal, para você ter uma ideia. E como eu disse, quando que a mãe dela faz a reclamação, o próprio professor acusa o Shoka. E aí, quando a mãe dele descobre isso, que ela é cabeleireira, ela trabalha de todas as formas para manter a vida dele, ela tira um monte de dinheiro, vai até a mãe da Shoko e entrega esse dinheiro. Quando o menino vê isso, ele fica revoltado. E para piorar a situação, o bullying se reverte, pessoal, porque a Shoko decide sair da escola, por causa que ela não aguentava mais ver a filha sofrendo bullying. E com isso, o Shoka começa a sofrer o bullying que ela sofria. Ele começa a ficar isolado, ele começa a ser zoado. Ele pichavam toda hora a carteira dele, tanto que a Shoko ia lá e limpava, e aí eles brigaram por causa disso, que ela também foi transferida. E com isso os anos se passaram. O Shoka cresceu, está se tornando um adolescente, quase adulto, e ele começa a trabalhar para ele pagar essa despesa para a mãe dele, pessoal, que era dos aparelhos de surdez, que graças a ele a mãe dele ficou sem dinheiro. E quando ele entrega o dinheiro para ela descobre também que ele tentou se matar, pessoal. Quando ele descobre isso, que ele colocou até um calendário, o último dia, ela fala que se ele tentar se matar, ela vai queimar o dinheiro. E ela acaba queimando até o dinheiro todo. E fala para ele que não tem problema, que ele tem que manter uma vida saudável e nunca mais tentar se suicidar, pessoal, porque ele é muito especial para ela. E com isso, a gente vai vendo que o Shoka vai entrar em outra escola. Isso era no fundamental, tá? No ensino médio, quando que ele está numa escola, a gente se depara que ele vê uma menina que ele já conhecia. Uma menina de cabelo rosa, uma menina que ficou muito bonita, por sinal, ela cresceu e ficou muito bonita, que é a Shoko, pessoal. Quando ele vê, ele decide pedir desculpa para ela, e olha que ironia do destino, ele aprendeu até a linguagem de sinais, pessoal, para se comunicar com ela. E ela, como eu falei, ela é uma pessoa muito do bem, ela tenta se comunicar com ele, e o Shoka vai querendo se redimir pelo que aconteceu, mas ele nunca contou que ele começou a sofrer bullying, que ele tentou se suicidar. E aí, para piorar a situação, conhece o Nagatsuka, que está sofrendo bullying de um outro aluno que quer a bicicleta. O próprio Shoka decide da bicicleta, que fazem um trote com ele e largam lá numa plantação. E quando a gente menos imagina, a gente vê que esse menino, Nagatsuka, se apresenta para ele, fala que ele é será o melhor amigo dele, devolve a bicicleta para ele e eles começam a conversar. A única pessoa que ele conversa. Agora eu vou falar uma curiosidade sobre esse anime. Pessoal, todas as pessoas que têm um X são as pessoas que ele decidiu ignorar, o Shoka.
por causa do bullying, por causa que ele ouvia muita coisa contra ele, já que ele ficou marcado por causa das coisas bizarras que ele fazia quando era criança. Tanto que a mãe da Shoko odeia o Shoka, pessoal. Ela odeia ele, odeia mesmo, mas também não tem como não odiar. Só que ele tenta se redimir. E aí a tal da Kawaii também fala que ela fazia bullying na Shoko, que ele não devia tratar isso. E quando ele começa a querer se aproximar da Shoko, pessoal, vem um menino e fala que é o namorado dela, que ele não vai deixar ele chegar perto dela, porque ele sabe de toda a história que aconteceu com a Shoko. E com isso a gente descobre mais pra frente que eles conseguem se encontrar graças ao Nagatsuka. Até ele acaba caindo dentro do rio e a tal do Yuzuru tira foto. Só que a gente vai vendo também que o Shoka não é uma pessoa do mal, pessoal. Ele era uma criança descontrolada que queria aparecer. Mas ele acabou sofrendo com isso, perdendo a amizade dos melhores amigos deles que se rebelaram contra ele. E aí, o que acontece? A gente vai vendo que ele se torna amigo finalmente da Shoko. Só que o grande problema é que a gente vê também que a Yuzuru vai chegando próximo do Shoka. Tanto que o Shoka até uma hora dá um guarda-chuva para ela, cuida dela, porque ele desmaiou dentro de um brinquedo de criança. E a gente não vai entendendo o que vai acontecendo. Até que quando que a gente descobre que a mãe da Shoko vem dar um tapa na cara do Shoka, pessoal. Porque a Yuzuru, na verdade, é a irmã mais nova da Shoko. Olha que coisa de louco. E aí, olha que ironia do destino. A Yuzuru tenta proteger o Shoka, falando que pra Shoko que ele não é mais aquela pessoa ruim, que ele se tornou uma pessoa boa. Só que a mãe dela não engole isso. E aí, conforme o Shoka vai tentando se aproximar, ele não consegue, ele vai começando a se aproximar dela, vai começando a gostar dela, até que tem uma cena que é muito... chega a ser até engraçado, irônica. Como vocês sabem, as pessoas surdas, elas não conseguem falar direito nem se comunicar. E quando que ela vai falar pro Shoka que ela gosta dele, ela acaba falando lua, e tinha uma lua mesmo. E aí ele olha para a lua e fala, nossa, a lua tá bonita. E aí chega a ser até engraçado, porque ela queria falar, eu gosto de você. Só que ela acaba falando lua, que é meio parecido. E aí ele fica viajando na maionese. Quando a gente menos imagina, ele reencontra o Eno, pessoal. O Eno é o quê? Era uma menina que elas também fazia bullying na Shoko. E ela parece que ela sempre foi interessada no Shoka, pessoal, no Ishido Shoka. Só que ele está completamente... ele está gostando pra valer mesmo da Shoko, pessoal, da menininha surda. Só que ele não tem coragem de falar e também não quer fazer com que ela sofra. E aí a gente vê mais pra frente que ele vai conseguindo encontrar umas pessoas que vão ficando no grupinho dele. Até que em certo momento ele liga o verdadeiro F, pessoal. Ele fala um monte de coisa que ele queria ter falado para as pessoas em torno dele. Principalmente que um você não conhece, a outra que se faz de vítima. E isso daí. E com isso afasta todas as pessoas, menos a Shoko e a Yuzuru. Tanto que eles até fazem a mãe da Shoko gostar do Shoka, para você ter uma ideia, pessoal. A avó da Shoko morre, a Yuzuru começa a usar a roupa de menina e frequentar a escola, já que ela não fazia nada. E aí, pessoal, quando é que a gente pensa que as coisas vão melhorar, na cena que eles vão num parque de diversão, e aí uma hora chega a Ueno para conversar com a Shoko, pessoal. A Shoko, que é a menina surda, só que o Yuzuru não é nada besta nem nada. Ela deixou uma câmera escondida com a irmã dela. E depois de um tempo ela leva na casa do Shoka e mostra que o Eno fala que ela sempre só pede desculpa, que ela odeia ela e que ela sempre se faz de vítima, que ela nunca vai gostar dela. E aí o Shoka vê aquilo, ele fica horrorizado. Mas ele sabia já no fundo que o Eno nunca gostou dela. Eu acho que principalmente por ciúmes, né? Em cima por causa do Shoko. Por causa do Shoko, ela tinha ciúmes, que ela queria
que o Shoko se interessasse por ela. Queria que o Shokka, se interessasse por ela, só que ele não estava gostando dela, estava gostando da menininha surda, que agora já está adolescente, quase adulta. E aí, pessoal, quando a gente vai vendo que as coisas vão começando a melhorar para o lado dele, tem o festival, que começam os fogos, e quando a gente menos imagina, fica a Shokka com o Shoko, o Shokka com a Shoko, que é a menininha. Ela fala que ela vai ter que estudar, pessoal. Ele acha estranho. Só que a irmã dela, quando volta com a mãe, fala: cadê a minha irmã? Aí fala: ela foi lá pro teu apartamento. Aí ele fala: tá bom, eu vou atrás dela. E vai pegar a câmera. A irmã pede para trazer para ela, tirar foto. E quando ele chega lá, pessoal, ele vê ela num parapeito, se preparando para se suicidar. Sim, acredite se quiser. Ela queria se matar. Quando ele vê aquilo, ele fica desesperado, começa a gritar o nome dela, vai, agarra ela com uma mão e fala para ela ajudar. Ela consegue segurar, só que o grande problema é que ele acaba caindo, pessoal. Ele acaba caindo, fica em coma por vários dias ou meses, não falar ao certo. E a gente vai vendo que a Ueno vai sempre visitá-lo e ela não quer que a Shoko visite, tanto que quando ela fala que a culpa foi dela, que fica pedindo desculpas, a própria Ueno dá um cacete nela. Só que quando a mãe da Shoko vê ela apanhando, pessoal, ela vai e mete o cacete nessa menina. As duas começam a brigar. E a gente pensa: nossa, será que o Shokka não vai despertar nunca? Será que ele vai morrer? Até que a gente vê que a Shoko, ela começa a ter um pesadelo, que ela vê o Shokka morrendo. Ela fica desesperada, pessoal, e começa a gritar o nome dele naquele lugar que eles levavam o pão para colocar para os peixes, que é o lugar de encontro deles. E aí, quando começa a fazer aquilo lá, pessoal, o Shokka desperta do coma. O Shokka desperta do coma, vai atrás dela, tentando andar. Chega e encontra ela. Ela de início pensa que ele é um fantasma, coloca a mão nele assim, toma um susto. E ele olha assim para ela e fala: não, eu tô bem. Que bom que você tá bem. Aí ela abraça ele e começa a chorar. A gente vê que ele finalmente se recuperou do coma mesmo. Ele não morreu como ela tinha sonhado. E aí vamos para a cena final, que é o Shokka voltando para a escola. E lembra que eu falei no começo da análise que ele via todas as pessoas com X e não ouvia? Ele destampa o ouvido dele, ele tira a mão do ouvido dele e começa a ouvir as coisas que ele desprezou por anos, quando que ele sofria bullying. Ele literalmente, a voz do silêncio, todo mundo acha que é relativa a Shoko, mas na verdade é por causa do Shokka, pessoal. Por causa que ele tanto fazer bullying, ele acabou pagando o preço da pior forma possível, só que conseguiu se redimir no final. Fica junto com os amigos, ele não precisa mais ignorar nem nada, ele decide literalmente viver a vida dele. Provavelmente ele vai ficar com a Shoko no final, já que eles estão começando a se gostar para valer. E termina dessa forma brilhante. Pessoal, vamos para o que eu gostei e que eu não gostei. Pessoal, por que eu estou fazendo a análise dessa animação? É uma animação que eu estava no pior momento da minha vida em 2017. Eu lembrei dela recentemente. É uma animação assim que ela é surpreendente, principalmente que ela lida com assuntos delicados, que nem eu disse, né? O suicídio e o bullying. Mas é uma história muito bonita, ainda mais de redenção, que a gente vê que o Shokka, ele se redime, pessoal. Ele consegue, mesmo da pior forma possível, se redimir depois de anos de sofrer mais bullying ainda do que a própria Shoko sofreu. Mas aí também é bonita a história mostrando que o suicídio, às vezes, mesmo as pessoas se odiando, não é a solução para o fim, pessoal. É por isso que o Koi no Katachi, ou a voz do silêncio, o Silent Voice, que é o nome em inglês, é tão surpreendente, é tão marcante e, sinceramente, merecia até ser digno de um Oscar, pessoal, porque é uma animação que passa uma mensagem importante, que não disse.
Nunca pratique bullying contra os outros, porque pode se virar contra você. E, como eu disse, o suicídio às vezes não é a melhor situação. Tanto que a Choco, que é a menininha surda, ela, como que ela sabe que ela nunca vai conseguir se comunicar e nunca vai conseguir falar pro amor da vida dela, ela gosta do Choca, para você ter uma ideia. Tanto que ela falou até Lua, que chega a ser irônico, mas engraçado ao mesmo tempo. Principalmente praticar bullying. Eu mesmo sofri muito bullying quando era criança. Também é uma outra coisa que eu acho interessante isso daí. Mas eu nunca fiquei praticando bullying para descontar o que fizeram comigo. A nota que eu dou devido a esses motivos que eu falei é uma obra assim que vale muito a pena vocês assistirem. O que eu não gostei, pessoal, não tem nada que eu não gostei em Koika no Katachi. É uma obra-prima, na minha opinião. Minha opinião, tá? Mas de muitos eu também ouvi falar muito bem. Então, devido a esse motivo, eu dou nota 10, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos sejam bem-vindos. Inscritos, reconheçam, continuem firmemente. Se você gostou, curta @concorda com Rafa no Facebook. Muito obrigado e até a próxima.